Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos e que seja Ele ministrando aqui. Amém. Eu normalmente, quando eu vou compartilhar uma palavra, eu peço para Deus confirmar de alguma forma se é isso que Deus tem ministrado. E a Sara não pôde vir, ficou em casa com o resto da tropa, né? Vim só com a Bia. E aí eu vim, é algo que Deus tem falado, e a Sara falou assim: amor, você tem certeza, se é o que Deus tem falado, compartilha. E aí agora na oração aqui das ofertas, eu não sei da onde José solta uma frase que para mim foi totalmente descontextualizada em relação à oferta, que ele fala sobre nós sermos feitos em imagem e semelhança de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E para mim isso testificou no meu coração que é isso que Deus quer falar conosco. Amém? Então, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis 1, 26, 27. E assim, não sei se esses... Mas, normalmente, hoje a Bíblia vai ficar encostada porque... Olha o celular querendo a Siri me copiando. Trouxe a versão diferente do que eu vou compartilhar. Aí eu chegando aqui, não consegui imprimir hoje no escritório, acabei pedindo ao pastor Júlio, acabou imprimindo um pouquinho menor. Eu acho que eu mandei errado. Então eu vou seguir aqui pelo computador, fica mais fácil. Mas Gênesis 1, 26, 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mais um momento de oração. Pai Santo, querido, Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque nós sabemos que a presença do Senhor está aqui, Pai. Nós podemos perceber, não só através do louvor, mas das orações. Pai, nós sentimos a Tua presença aqui, Pai. Pai, eu peço que o Senhor me capacite a compartilhar isso, que o Senhor tem falado no meu coração com a Tua igreja. Pai, que se tiver alguma coisa que estiver no meu coração, que não vier do Senhor, eu peço que o Senhor freie a minha boca, Pai Santo. Pai, que eu realmente possa ser aqui hoje, Pai, um vaso para transmitir o que o Senhor tem falado, o Senhor quer falar no coração das pessoas. Que eles possam encontrar senso de origem, identidade, propósito, Pai Santo. Que é hoje que nós temos visto tantas dificuldades com adolescentes perdidos, sobre o propósito delas, sobre o que é ser um ser humano, pais desesperados porque não encontram propósito na vida, mães que não conseguem ver propósito na sua família. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos oriente aqui, que seja a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Às vezes a gente acha que estudar teologia, doutrina bíblica, estudar, conhecer apenas de coisas celestiais, algo muito distante, muitas vezes abstrata. E na verdade, teologia, e principalmente o que nós vamos estar estudando aqui hoje, é para entender a vida prática. Quem nós somos, por que fomos criados e qual a nossa função nesse mundo. E em cima desse versículo, eu gostaria de falar rapidamente sobre 5 características que eu acho bem importante, que a gente pode retirar apenas desses 2 versículos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeira coisa aqui que nós podemos verificar é a origem do homem. Hoje a gente vê discussões, muitas vezes até discussões sobre identidade sexual, origem do ser humano. Eu vejo alguns podcasts, está tendo muita discussão de como surgiu a vida no mundo. E a gente começa a achar que a possibilidade de nós sermos fruto de um monte de coincidências. E esse versículo deixa muito claro que nossa origem é na mente de Deus. Deus, na sua soberania,
no conselho da sua vontade, ele resolve criar o ser humano. Então ele diz, façamos. Então nós não somos, nós temos um propósito. Nós vamos ver aqui que o nosso propósito é glorificar a Deus, mas nós vemos que, diferente de muitas coisas da criação, onde que, e aí você pode ver no capítulo 1 de Gênesis, que ele vai falando, haja, 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 ao momento que depois de ele ter construído todas as coisas, ele fala, façamos, ou seja, algo de pessoalidade, intencionalidade, e que nasce no coração dele. E quando a gente fala de, quando Deus, então, junto no conselho da Trindade, façamos o homem, uma imagem segundo a semelhança. O que significa fazer uma imagem? Eu acho que é importante isso, porque a imagem por si só, ela não diz nada, mas ela representa o criador dela, o porquê que ela foi criada. Então nós podemos colocar que a representação é uma das primeiras características do ser humano. Aquilo que nós representamos, uma imagem aponta para outra coisa além dela mesma. E nesse ponto, humanos são únicos, porque todos os animais, nenhum representa algo além de si mesmo, mas o ser humano é criado, e aí a gente vê aqui, às vezes eu vou voltando aqui por causa da questão da Bíblia, e ele cria a sua imagem e fala, domina. Então ele já cria com essa intenção de representação. Tem um teólogo alemão que é muito interessante, que sobre isso ele fala assim: do mesmo modo que poderosos reis terrenos, para indicar sua reivindicação de domínio, erigem uma imagem de si mesmos nas províncias de seu império, em que não aparecem pessoalmente, também o homem é colocado na terra a imagem de Deus como emblema soberano dele. Ele, na realidade, é somente o representante de Deus, convocado para manter e impor a reivindicação divina de domínio sobre a terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos falando aqui, então, que no momento que Deus cria o ser humano como uma imagem, ele coloca agora essa imagem para representá-los. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui. Antigamente, e até hoje, em repartições públicas, você vai em qualquer órgão público federal, quando você chega na área pública, na sala de gerência, sempre tem a foto lá do presidente atual. Você vai no órgão público estadual, está lá do governador. Antigamente também era muito comum, os imperadores, quando dominavam todo em relação ao império, que ele crescia todas as áreas deles, eles colocavam normalmente bustos ou até a estátua inteira dele, representando o domínio. Então aquela imagem em si só colocava que até ali o poder, a autoridade alcançava. Então nós somos essa imagem que Deus resolve criar para representá-lo onde que ele estiver. Então nós temos que entender que mesmo quando a gente acha que não está sendo reparado, nós estamos representando Deus. Então quando nós estamos em casa, nós estamos criando nossos filhos, quando nós estamos atuando nessa questão, como educar nossos filhos, nós somos representantes de Deus na vida deles. Por isso que a Bíblia fala, quando a gente fala de filhos, que a herança do Senhor é nossos filhos. Então, na verdade, os filhos não são nossos, é dele. Então, assim, é algo importante da gente entender isso. Quando eu estou com o meu cônjuge e a minha atitude em relação a ele tem que representar Deus, a essência de Deus. Qual que é uma das principais essências de Deus? Amor. Deus não sente amor, Deus é amor. Então nas minhas relações pessoais, assim como Deus é amor e eu sou uma imagem dele, eu preciso representar esse amor através das minhas relações. Como eu trato meus funcionários, como eu trato meu patrão, como eu trato meu cliente. Muitas das vezes eu tenho muitos colegas cristãos que eu sei como explora o cliente. Eu tenho um amigo, e não só clientes, mas outras pessoas cristãs também. Eu tenho um amigo cristão, e uma vez ele comprou um carro e falou: Lucas, olha esse carro que eu comprei, na época, tem muito tempo, acho que é até um Corolla, novinho, valia, acho que 100 mil. O valor dele que valia no mercado. Ele pagou 72 mil reais.
Falou, que bênção que aconteceu na minha vida. Aí ele falou assim, como é que você conseguiu isso? Eu peguei uma pessoa, estava enforcada, o valor que eu coloquei na mesa, ele vendeu o carro. Aonde está essa representação de Deus nessa atitude? Se nós somos amor, aonde que ficou essa essência nossa? Então nós precisamos entender isso. Nós somos representantes de Deus. E quando ele fala façamos conforme, é muito interessante também, se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, ele vai falando e ele vai criando os seres, desde as árvores e os animais, ele vai falando assim, segundo as suas espécies, segundo a sua espécie. E dá uma sensação que quando ele fala assim, conforme a nossa semelhança, é como se fosse segundo a nossa semelhança. Agora ele está colocando assim, uma questão de identidade. Como agora eu estou criando essa imagem segundo a minha espécie. Não que estou falando que nós estamos foram criados deuses, como tem muita gente pregando por aí, mas nós temos a potencialidade, os atributos, não todos, alguns atributos que foram compartilhados conosco, mas Deus compartilha conosco agora, para que nós possamos agora ser da mesma espécie. Por isso que a gente fala que quando essa conversão, a conversão é mudança de DNA, é de essência. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é uma coisa importante entender. Função, domínio. Então ele vem que façamos, mostra essa questão de pessoalidade. Ele fala segundo, uma imagem segundo, ele traz uma questão de espécie, identidade. E aí agora ele coloca função. Para que eu estou criando essa imagem? Domine sobre os peixes do mar, aves do céu. Nós somos co-regentes de Deus na administração da terra. Nós devemos ter responsabilidade, não só quando a gente fala assim, e eu não estou nem fazendo uma apologia a cuidar dos animais, essas coisas do meio ambiente, mas nós temos que ter prudência em todas as coisas. Meus meninos na escola estão aprendendo mordomia. Ela pega um brinquedinho, os menorzinhos pegam um brinquedinho, joga no chão, a gente fala assim, cadê a mordomia? Você tem que administrar tudo com muito zelo, porque tudo que você tem, o que foi colocado na sua mão, foi Deus que colocou. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de dominar, e esse domínio também não é de uma questão de impor poder, mas é de autoridade que foi nos colocado por Deus. Agora nós temos que cuidar, ensinar, gerir, administrar todas as coisas. E aí quando coloca aqui, que ele fala assim, e todas as coisas da terra, nós não falamos só das coisas naturais. Nós estamos falando de tudo, nossos relacionamentos, nossas empresas, nossos negócios. Nós temos que colocar isso como representantes de Deus na terra. E aí é interessante, que eu estava vendo um outro teólogo que fala sobre isso, sobre o papel científico de Adão. Ele faz um papel científico de Adão, e ele fala sobre isso. Adão tinha um trabalho enorme, que era catalogar os animais, dar os nomes. E ele exprime essa questão científica, colocando assim, que nós também ainda temos essa responsabilidade com todas as coisas que faz parte desse mundo onde nós vivemos. Mesmo nessa natureza caída, nós temos essa responsabilidade. E nós vamos falar aqui um pouco, nós temos essa responsabilidade como cristãos. E eu vou mostrar o porquê daqui a pouco com vocês. Então, nós precisamos entender que nós tivemos uma origem na mente, na eternidade. Então, conversando esses dias também com os meus meninos, acho que foi a Bia que perguntou. A Bia, acho que nem chegou a conhecer o avô dela. Tinha 2, 3 meses quando ele faleceu, acho que foi na pandemia. Mas aí, às vezes, quando ela começa a chorar, falando que está com saudade do avô. A Cleo falava, fica brincando muito, falando do avô dela. E aí, ela conversando, papai, por que a gente chora quando alguém morre? Falou assim, porque nós somos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para despedida. Nós não fomos feitos para falar um até logo, nós vamos nos ver daqui a pouco.
Nós somos seres eternos que por causa da queda de Adão, nós sofremos essas despedidas que não foram feitas para acontecer. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento, então, que nós somos seres eternos, nós nascemos na mente de Deus, e é preciso entender porque a gente vai ver que também, tanto quanto o plano da salvação, ele não veio após a queda. Muitas pessoas acham que o plano da salvação deu errado aqui, Adão tropeçou, vamos corrigir tudo aqui, senão está tudo... Não, nós temos que entender que tudo isso faz parte do plano de revelar Deus a todos nós. Então, versículo 27 fala então, macha e fêmea os criou. Isso é muito interessante. A gente começou a conversar no PG lá em casa sobre sexualidade. E isso é muito interessante porque a grande maioria talvez lê muito rápido Gênesis e é muito fantástico, criou isso, criou as coisas e foi com o poder da palavra e aí passa tão rápido, aí fala assim, aí quando você fala assim, mas sabia que o homem e a mulher criado chamava Adão? Falou, não, Adão era um homem, Eva era mulher. Falou, não, Eva surge na queda. Então, quando Deus, voltando aqui no versículo 27, ele fala, o final, macha e fêmea os criou. Então, quando ele fala, vamos fazer um homem segundo a nossa imagem e semelhança, este homem não é homem sexo masculino. Este homem, essa humanidade, esse ser que agora eu vou depositar algumas características minhas nele, e esse ser vai me representar. Então, por isso que esses dias eu estava discutindo também com a Sara, por causa isso aqui tem falado muito comigo essas 2 semanas. Eu falo assim, eu acho que eu vou contra um pouco Paulo, porque Paulo fala que é melhor não casar, mas se não consegue ter uma vida de solteiro santo, então você case. E aí a gente batendo papo, né? Mas ele fala assim, a gente entende que tem um contexto e de um momento de pregar o evangelho para todos, né? Então era muito difícil o missionário casar, deixar a esposa e sair pregando o evangelho. Mas isso é muito interessante. Então, a nossa identidade também fica clara quando ele fala sobre macha e fêmea os criou. E aí, isso também foi o ponto final nas discussões que a gente ouve muito. Então eu me sinto, eu acho que sou. Nós não somos feitos, ou nós não somos, nossa identidade ela não pode ser baseada no que nós sentimos, o que nós cremos, o que nós vemos. Nós somos o que Deus diz o que nós somos. Se ele, quando foi criar o ser humano, ele pensa, como que eu vou, isso é tremendo, irmãos, como que eu vou, um Deus invisível, Espírito, como que eu vou manifestar meus atributos num ser material? Ele cria macho e fêmea e deposita neles esses atributos. Por isso que é um homem, uma imagem segundo a semelhança. Então, Deus é semeador. Deus semeia, Deus lança a palavra. Por isso que o homem semeia, o sêmen. Então, por isso, porque é uma característica que Deus tem, e quando ele vai pensar, como eu vou materializar isso, nem materializar talvez seja a palavra certa, mas talvez deixar visível isso, ele fala, como que eu vou fazer isso? Então, por isso que ele cria o homem. E dessa forma, aí é uma pergunta que a gente estava conversando lá eu acho que dá para fazer essa conversa aqui. O homem tem pênis porque ejacula porque tem pênis? Aí todo mundo fala assim, parece aquela piadinha do Tostini, né? Falou, não, o homem ele tem pênis porque ejacula, porque ejacular, semear, faz parte da essência, da semelhança de Deus. A mulher, ela tem todo o sistema reprodutório pronto ali para ter filho, ou tem filho para ter o sistema reprodutório? A Bíblia coloca Deus como esse Deus que gere, que cria todas as coisas. Então, por isso que a mulher é terra fértil. Ela representa essa semelhança de Deus materializada no homem.
Isso ainda falando sobre identidade. Isso é muito forte, porque então quando a gente pensa o seguinte, então quer dizer que Deus, quando pensa em criar os seus atributos, trazer para o visível os seus atributos, não todos, graças a Deus, nem todo mundo é onisciente, as pessoas não são oniscientes, porque senão dá uma briga danada, né? Mas os atributos comunicáveis de Deus, quando Ele resolve fazer isso, Ele cria macho e fêmea. Então isso é importante você entender, porque tem pessoas que quando lê lá, então criou Adão, depois cria a Eva, dá a sensação que a imagem conforme a semelhança é Adão, o homem. Não, é o macho e a fêmea. Os dois juntos, eles de forma mais plena. Quer dizer que o homem sozinho ou a mulher sozinha, ela não manifesta esses atributos de Deus? Claro que manifesta, mas juntos, de forma individual, eu consigo ser corregente na terra, de dominar todas as coisas. Mas apenas como casal, eu consigo ser uma espécie de co-criador como Deus é. Como cria uma vida. Assim como Deus cria a vida, Ele então traz essa semelhança e Ele distribui entre o macho e a fêmea, os dois juntos vão compartilhar desse meu atributo de criar vida. E aí vem o casal. Então, assim, isso é importante. Eu estou querendo só deixar claro assim para vocês o que assim... eu acho tão forte só esses dois versículos, onde fala, façamos o homem segundo uma imagem, façamos uma imagem conforme a semelhança, é tão rico teologicamente que a gente precisa entender. E quando então fala, então se Deus cria e faz os dois, Ele cria um ser relacional. Então, o homem, ele consegue não utilizar, ele sozinho, ele demonstra, ele age, os atributos conferidos ao macho. Mas somente quando ele tem um relacionamento, e não só com o casal, porque a gente não só com a fêmea, que ele consegue manifestar esses atributos. Porque assim como Deus, numa trindade é relacional, Deus tem esse cuidado de um ser dois. Por isso que Deus não cria do barro, Ele cria a Eva. Porque se Ele pega e constrói, aí fala assim, porque era mais fácil tirar a costela de Adão do que fazer outro boneco. Nós falamos de Deus. Por que Deus não constrói outro boneco, barro, e sopra o sopro de vida? Por quê? Porque Ele quer mostrar que esse ser, fêmea, não é um ser de natureza diferente. É a mesma natureza. São codependentes. Então isso é importante a gente estar frisando quando a gente vai colocando essa questão. Então Deus nos fez para mantermos relacionamento com Ele, com as pessoas e com o sexo oposto. Por isso que desde criança, toda criança, a Cleo desde os 6, 7 anos já começa a falar, que menino bonitinho, que negócio bonitinho, começa a conversar comigo. As pessoas ficam achando que eu sou morro de ciúmes, e eu falo que eu sou doido para as meninas casarem com 18, 19 anos, quero ser vô cedo. Mas faz parte da natureza dela, é a essência de Deus na vida dela. Deve já começar a olhar para o... Lógico, não estou falando que eu estou incentivando, né? Lógico. Uma coisa que a gente fala em casa, que criança não namora. Mas faz parte desse ser, da essência dela, esses sentimentos. Então, nós somos feitos uma imagem e semelhança, assim como Deus é três e se relacionam entre si. Ele cria agora uma imagem conforme Ele mesmo. Esse ser agora precisa relacionar entre eles, relacionar entre os demais e relacionar com Cristo, com Deus. Então nós somos um ser relacionais. Então só frisando, repetindo aqui, essas 5 características que eu queria deixar claro. Origem do homem. Nós nascemos na mente, na vontade e no coração de Deus. Não é mero acaso.
Nós não somos acidente de percurso. Nossos pais não esqueceram de tomar a pílula ou usar o meio anticoncepcional. Deus tem esse propósito antes da criação do mundo. E nós somos feitos para representar Deus aonde quer que nós somos. Por isso que fala assim, onde vocês plantarem o pé, será dado por herança. Não é porque é herança, porque é sua. Porque você representa alguém. Herança não é... Eu trabalho nessa área do direito, que é inventário, planejamento sucessório. Direito, toda vez que pensa que herança é direito, dá briga. Todas as vezes. Quando você entende como um presente, você começa a trabalhar melhor no seu coração. Então isso é interessante a gente pensar. Então nós temos uma origem na eternidade, no coração e na mente de Deus. Nós somos feitos para representá-lo na terra. Nós temos uma função de domínio. E aí, esses dias a gente conversando, e lá no PG, perguntou qual que é o nosso propósito. O propósito é glorificar a Deus nessa função. Porque a todo momento, então, que eu estou dominando, não é domínio de imposição, mas demonstrando essa autoridade, aonde quer que eu vá, eu estou representando Cristo, estou glorificando a Deus através da minha vida. Então, qual que é o fim último do homem? Glorificar a Deus. Nós temos uma identidade, essa identidade aponta para relacionamento. Então, por isso que nós precisamos relacionar não apenas com... Às vezes, casais têm muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade quando a gente casou, que a Sara quis fechar para dentro de casa, e eu sempre fui uma pessoa assim, com muitos relacionamentos, e a gente conversava e falava, amor, nós não somos... O relacionamento nós dois é ótimo, mas nós precisamos alargar a tenda, trazer pessoas, principalmente que nós entendemos que nós somos co-participantes de Cristo no ministério da reconciliação, nós precisamos estender, alargar a tenda, mostrar para as pessoas uma coisa que apesar de todo casal ter suas dificuldades, alguns amigos próximos achavam de, nossa, mas vocês são tão bonitinhos. Essas coisas. Eu acho que tinha a gente como exemplo. Ele falou, amor, tem casais que tem nós como exemplo, nós não estamos conseguindo alcançar esses que são nossos amigos. Nós precisamos alargar a tenda. Então nós somos seres relacionais. O problema é que tudo isso que foi falado até aqui agora serve para Adão. Porque no capítulo 5 de Gênesis fala o seguinte, que depois que Adão foi ter o filho, ele fala, vou abrir aqui rapidinho, mesmo outra versão vai dar. Acho que é Gênesis 5, 7. Guilherme, você consegue abrir aí na revista Almeida Corrigida? Deixa eu ver aqui, acho que é 5, 7. Não, não é 5 não, peraí. 4, 7, né? 4, 7. 4, 5? Não, peraí. Perfeito. Na minha versão não coloca. 4, 7, se bem fizer. Não, não é esse aí. É o 5, 4. Nossa, minha versão aqui é bem diferente. Depois que gerou 7, 800... Próximo. Eu acho que é o 5. Próximo. Próximo. Não, mas não é não. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Isso aqui eu quero mostrar para vocês que ele fala o seguinte. Rapidinho. É porque ele fala dos criou seres humanos, dos humanidades. É 3, 5, 3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. A partir da queda do homem, toda imagem e semelhança já não é mais a imagem conforme a semelhança de Deus, mas a imagem conforme a semelhança de Adão. Então, por isso que, por tanto tempo, e por isso que todas as pessoas que não conhecem a Cristo, ela vive perdida, sem senso de propósito, porque ela não entende a sua origem, acha que
A origem dela é um caos, é um monte de coincidência. Ela não entende qual que é a função dela, ela não tem identidade dela, porque ela continua sendo esse objeto, esse ser, esse casulo que não reflete mais a sua semelhança, e ela fica perdida porque agora a semelhança é de um pecador. Então, por isso que é muito pior, porque nós continuamos a imagem de Deus, conforme a nossa imagem, ela foi conforme a semelhança de Deus, mas a nossa semelhança agora, às vezes, eu não sei se eu estou deixando ser bem entendido, essa nossa imagem, que era conforme a semelhança de Deus, ou seja, nós tínhamos a conexão, como essa imagem deve agir, ligada a Deus, agora está ligada ao pecado de Adão. Então, uma natureza caída. Então, e a gente entende a importância, então, de Cristo. Porque Cristo é o último Adão. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso que agora eu que andava perdido, sem senso de propósito, olhando para minhas qualidades, eu tenho amigos que acham que olham nas qualidades. Eu sou o bom administrador, então o meu propósito de vida é administrar. Então a gente começa a olhar para nossas qualidades e enxergar em nós, nas nossas carências, nas nossas dificuldades muitas vezes, ou nas nossas qualidades, qual que é o nosso propósito de vida. E na verdade, nosso propósito de vida está lá no início, onde Deus fala: eu vou fazer vocês a minha imagem, ou seja, vocês vão me representar na terra, e eu quero que vocês dominem sobre todas as coisas, me representando em todas as áreas, e sendo um ser relacional. Aí a pessoa não quer se relacionar com ninguém, não tem essa semelhança e fica vagando. E aí vem Cristo, que é o último Adão, como diz aqui em 1 Coríntios 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Jesus, esse último Adão, é essa imagem perfeita do Deus invisível. Então, agora, eu que não sabia mais como minha origem, não sei qual é a minha identidade, posso olhar para Cristo, a imagem do Deus invisível, e me reconectar, já que agora nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, isso que é o plano eterno da salvação. São imagens, são seres andando, vagantes pelo mundo, procurando propósito no seu estômago, nas suas carências ou nas suas qualidades, e agora ele consegue olhar para Cristo e falar: isso é minha semelhança, é nisso que eu fui feito para refletir. Essa é a referência que eu tenho. E aí, fomos gerados nele, assim podemos olhar para Cristo, a imagem do Deus vivo, reconectar com a nossa essência e aprender como realmente a imagem deve refletir a semelhança do Deus infinito. E é por isso, vocês já estavam compartilhando também, por isso que eternidade não é tempo. As pessoas acham que eternidade é muito tempo, ou até, o pastor Júlio até falou esse tempo atrás, que a eternidade é um dia que não tem fim. Eternidade não é tempo, eternidade é conhecimento. Então, quando a gente pega em João 17 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora, essa imagem que andava vagando, sem ter essa semelhança, agora eu preciso, me conecto com Deus através do teu Filho Jesus Cristo, e agora, para entender o real propósito dessa imagem, desse casulo, desse corpo, desse barro, eu vou viver uma eternidade conhecendo esse Deus que é infinito. Amém? Hoje, já indo para a conclusão, hoje olhamos para o espelho da alma e vemos uma imagem desconectada da sua fonte. Mantemos a forma, a dignidade de sermos humanos. Essa dignidade, tratar o outro com respeito, amor pelos nossos filhos, isso faz parte da nossa essência. Isso é por isso que a gente não perde. Alguns até conseguem
Mas assim, porque por causa da nossa essência. Mas perdemos a semelhança. Nosso querer está faminto por coisas que não saciam. Já vi tantas pessoas com tanto poder aquisitivo que vivem uma vida assim desregrada de mulheres, de compras, de tentar preencher um vazio que não tem como ser preenchido, porque esse vazio tem um tamanho que só pode ser preenchido por Deus. Ele vive essa sede, porque eu sou uma imagem, eu tenho atributos divinos, o que torna muito pior as pessoas que não se rebelam contra Deus, porque usa atributos divinos contra a própria santidade de Deus. Nosso querer está faminto por coisas que não saciam, o nosso domínio tornou-se tirania ou negligência. A autoridade virou poder. A mão que era para estender, agora é a mão que bate. Não estou falando em termos de correção. São atributos divinos que a gente carrega e que a gente precisa colocar diante da santidade de Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus não desistiu da sua imagem na terra. Em Gênesis 5:3, Adão gera... Estava aqui no final, por isso que eu me perdi aqui. Adão gera um filho à própria imagem pecaminosa. Contudo, em Jesus Cristo, o último Adão, o primogênito de toda a criação. E esse primogênito não é só de primeira, de primazia, de toda plenitude que tinha, que podia, da santidade. O último Adão, temos essa imagem perfeita. E agora eu consigo olhar para uma imagem como a minha imagem. Entenda isso aqui. Agora eu, uma imagem, olho para Jesus Cristo, que é uma imagem, como minha imagem. Mas eu consigo entender que agora a imagem dele está restabelecida com a semelhança de Deus, sendo ele próprio Deus. Então nós não estamos trazendo aqui heresia, não. Jesus é Deus, mas ele está demonstrando como nós devemos viver. Nós conseguimos reconectar com Deus. Então, acho que foi a primeira palavra que eu trouxe aqui nessa igreja. Não se esforce para ser a melhor versão de si mesmo, mas renda-se àquele que é a imagem perfeita. Se você sente essa desconexão, eu queria orar com você. Reconcilie-se com Deus e viva a dignidade da restauração dessa imagem, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Se você em algum momento tem olhado para a sua vida e tem visto essa desconexão, cuidado, essa é a nossa tentação. E nós precisamos entender a nossa origem e nossa identidade. Nós não fazemos porque queremos ser. Nós somos, nós cremos e nós fazemos. Porque isso é identidade. Uma vez que eu sou reconectado, eu sou enxertado nessa videira verdadeira e sou alimentado desses nutrientes, eu não tenho outra coisa a não ser essa imagem que espelha, que reflete a semelhança do Deus vivo. Amém? Pai Santo, querido Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, a Tua graça e Teu amor se renova sobre nós cada dia, Pai Santo. Pai, peço que o Senhor possa inculcar isso nos nossos corações, na nossa mente, Pai Santo. Pai, que nós possamos refletir a partir da minha vida, Pai Santo. Quais são as áreas onde que eu tenho exercido o domínio desconectado do Deus verdadeiro. Pai, que o Senhor não encontre em nossas vidas espaços onde que nós, às vezes sem falar, mas nós deixamos claro que o Senhor vem só até aqui. Daqui para frente sou eu que controlo. Pai, nós pedimos que o Senhor abra todas as portas do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa vida.
Esquadrinha o nosso caminhar, Pai Santo, e endireita. Coloca nossos caminhos no caminho correto, para que nós possamos glorificar o Senhor em todas as nossas atitudes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não aprendamos, Pai, que nós fujamos, na verdade, dessa catequese, muitas vezes, que é colocado de regras, o que eu posso, o que eu não posso fazer, mas que eu possa entender o princípio de todas as coisas, a essência do Senhor, para que eu possa ser direcionado pela Tua vontade, Pai Santo. Que nós possamos, dessa forma, conhecer o Senhor, não de ouvir falar, como Jó disse, mas agora porque eu te vejo, porque eu vejo o que o Senhor fez na minha vida, porque eu vejo o quão bom o Senhor é, Pai Santo. Pai, que nós possamos ter essa realidade em nossas vidas, Pai Santo. Ô Pai, não deixe que nenhum aqui, Pai, possa sair diferente como chegou, Pai. Saia daqui igual como chegou. Eles possam entender isso, Pai Santo, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, que eles são, a origem deles é a eternidade, a tua mente, o teu coração, que eles foram feitos por um propósito e que eles precisam, Pai, refletir a glória do Senhor em todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus Cristo nós te adoramos. Amém.